normalmente começo reconhecendo minhas irmãs indígenas paquistanianas que fizeram essa escola para mim numa parte importante da minha vida e também uma importante parte do mundo e da igreja. Minha qualificação em interculturalidade não são acadêmicas. Eu entrei na Sociedade do Verbo Divino quando eu tinha 25 anos e as mudanças culturais de ciências físicas, como a Célia disse, eu era fisioterapeuta, de trabalhar com ossos e músculos e costas e colunas. Eu passei a estudar filosofia e teologia. Isso me ajudou a mudar muito, que foi quase impossível perceber a dificuldade que era fazer essa mudança, mudando para perto do seminário, e ficar perto de onde eu estava. Eu fui o único do meu grupo que permaneceu. Fui missionário no México, tive a esperança de ir para a Índia, mas foi simplesmente impossível para os missionários. Então o México foi uma segunda opção maravilhosa para mim. Eu estava lá por 7 anos, mas sendo o mais jovem dos membros do Verbo Divino por 10 anos, e ainda continuo a ter esse título de mais jovem, eu fui chamado de volta para a Austrália para trabalhar na formação inicial. Então essa experiência de viver e trabalhar no México foi extremamente de grande ajuda para mim, que essa no trabalho de formação inicial, que tinha 16 estudantes de 11 países diferentes. Depois de 7 anos naquele trabalho, eu fui eleito como provincial na província da Austrália, e inclui Nova Zelândia e Tailândia, e agora inclui também Mianmar. Naquela época tinha 60 dos meus confrades, ministros, irmãos e padres, que estavam naquela província de 21 países diferentes. Então, no final de 9 anos de liderança, eu fui pedido para a Sociedade do Verbo Divino para vir aqui e dirigir alguns cursos sabáticos para meus irmãos de todas as partes do mundo. E tem muitas outras pessoas que vêm aqui também, e pessoas como vocês também que vêm aqui, que vêm para capítulos, e muitas pessoas que vêm para conselhos gerais, para reuniões e retiros. E eu estou envolvido então em dirigir retiros da mesma forma. E tudo isso, então, se eu tenho uma qualificação, é isso que eu apresento a vocês. Eu penso muito sobre cultura, eu penso muito sobre a minha cultura e penso muito sobre a cultura de outras pessoas e quão importante a cultura é nas nossas vidas. Muitos desses slides vocês já vão ter visto antes, talvez muitas de vocês já viram, não sei quantas de vocês já têm feito o que vocês estão fazendo. Eu sei que já trabalharam com meus colegas. Adriana Milmanda, da Argentina, eu estava online com ela ontem. Nós temos um comitê de interculturalidade de irmãs do Espírito Santo e servos do Espírito Santo e os do Verbo Divino. Então estamos tentando reunir em diversas partes do mundo para focar nessa área de interculturalidade. Anthony Gittens é um padre espiritino que trabalha na Serra Leoa, e ele tem subsequentemente trabalhado em Chicago. Ele trabalhou no Chicago por talvez 30 anos ou mais como missiologista. Eu encontrei com ele 3 anos atrás, e sabendo que tem mais do que 3.000 diferentes culturas e missões, eu pedi para ele uma que eu pudesse usar no meu trabalho, e ele me deu essa. A forma que as pessoas em grupo reagem e formam e moldam o seu ambiente, seu entorno.
dos meus irmãos antropólogos da Índia, Marcos Sebastião, tem feito um trabalho muito bom também em culturas e geografia, e o quanto importante a geografia é para a forma que a cultura é desenvolvida. Um bom exemplo disso é a Netherlands, que tem nossa casa-mãe lá. Eu tenho viajado para lá duas ou três vezes no ano, com meus grupos de irmãos nos anos sabáticos. E a cada vez que eu vou lá, eu peço para emprestar uma bicicleta de alguém, porque não tem país no mundo que eu conheço que tenha infraestrutura para bicicletas que a Holanda tem. E a razão que pode ter essa infraestrutura para bicicletas é porque é plana. Então, a Holanda tem uma geografia plana, então a geografia é muito importante. Você não poderia ter essa infraestrutura de bicicletas em Nepal, não poderia ter essa infraestrutura nas áreas de montanha da Índia, ou dos Estados Unidos ou Austrália. A Holanda é bastante plano e 48% dos adultos vão para o trabalho de bicicleta todos os dias na Holanda. Essa é uma estatística extraordinária que só pode ser assim, essa estatística, por causa da questão geográfica. Então, cultura é algo raramente questionado, que se torna parte de nós. Nós ensinamos a outras pessoas sem saber realmente o porquê. Então, se você pensa em quem te ensinou como ser uma menina ou uma mulher, em muitas partes da Índia, de onde você vem, ou da Itália, França, Noruega, Estados Unidos, quem te ensinou como viver a sua cultura? Muito foi nossas famílias, nossos vizinhos, nossos professores nas escolas e etc. E se eu pergunto a você, eles sabiam que te ensinariam sobre cultura? A maior parte deles não. Talvez quando você está aprendendo o hino nacional na escola, sim, algumas músicas culturais, esse foi intencional, mas a maioria das vezes não é intencional. E nós fazemos, e nós não nos damos conta como ou por que nós o fazemos. A cultura é tão importante que a moldura em que nós situamos quase que tudo que nós conhecemos ou aprendemos. E mais importante, a cultura nos dá um sentido de pertença. E para nós que viajamos muito pelo mundo afora, essa é bastante importante e nós pensamos nisso. Meu irmão, eu sou de 3 irmãos, uma irmã mais nova e um irmão mais novo. E meus irmãos nunca moraram fora da Austrália, eu tenho morado. E meu irmão não pensa sobre pertencimento como eu penso. Não ocorre para ele de pensar sobre pertença. De fato, nós temos muitas conversas e frequentemente ele diz: por que você está até pensando essas coisas? Eu nunca ia pensar algo assim. E é verdade. Quando nós saímos da nossa realidade, temos a possibilidade de olhar de volta a nossa primeira cultura, então as coisas surgem para nós, perguntas, ideias, fotos, imagens, que talvez não aparecem para aqueles que permanecem na sua primeira cultura de origem. A maioria do mundo fica na sua própria cultura originária e mora ali. No entanto, tem um crescimento grande de pessoas no mundo que estão em movimento. E muitos com desastres naturais ou trágicos que nós vimos
como vimos nas notícias hoje de manhã. Eu tenho certeza que você tem visto isso aqui na ideal de cultura, usando a metáfora de iceberg. Tem qualquer pessoa aqui visto um iceberg? Qualquer um de vocês tem visto um iceberg? Claro, as pessoas que moram na Noruega e na Suécia, claro que já viram. Eu dificilmente trabalho com pessoas da região nórdica, mas é uma metáfora para nós que todos entendemos que 20 ou 25% do gelo é acima da água e o restante é por baixo da água, e acima da água é o que nós percebemos como a cultura externa, coisas que estão disponíveis para nós, pelos nossos sentidos. Nós podemos ver, testar, experimentar, cheirar ou saborear. E muitas vezes são coisas que são desconfortáveis para nós que vivemos com pessoas de outros lugares. Por exemplo, quando Sally cozinha nas quintas-feiras à noite, ela sempre usa bastante chili. E pessoas na comunidade não gostam de chili, mas eles estão com medo de contar para ela, no caso que ela se sinta ferida com isso. Mas, no entanto, é algo que nós podemos finalmente falar sobre isso, porque está disponível para nós, a informação está lá. Nós estamos transpirando e estamos ficando vermelhos quando comemos o jantar que a Sally preparou por causa de tanta pimenta. E isso é a parte mais fácil de coisas para se falar de cultura. A coisa mais difícil de falar é nossas crenças e nossas atitudes, porque muitos de nós, da nossa primeira cultura, nós carregamos conosco no nível de consciência, e às vezes muita coisa é inconsciente. E como é que as pessoas vão saber disso quando nós estamos pensando no inconsciente? Então, nós temos que estar conscientes disso. Eu uso o exemplo de ir ao México, por exemplo. Antes de ir para o México, me foi dito que no México as pessoas iam me encontrar com um abraço, me acolher com um abraço. Então eu tinha que pensar nisso antes de sair da Austrália. Tinha que pensar que eu tinha que aprender a receber abraço, porque na minha família e mais ainda na minha cultura, as pessoas não abraçam. E isso tem mudado agora. Quando eu fui para o México, tinha 5 pessoas do Verbo Divino no aeroporto para me acolher, e meu companheiro também australiano. Ninguém deles era mexicano, mas todos eles nos abraçaram para nos acolher. Por quê? Porque esse é o que você faz no México. Então, em poucos meses, depois de ter feito isso todos os dias, abraçar todo dia, eu comecei a ter sensação de que realmente eu gostava disso. E isso então passou da minha cabeça para o meu sentimento. E depois de 3 meses, passou para o meu estômago, para a minha barriga. E eu esqueci. E isso então é onde nós carregamos a cultura, mesmo culturas novas. Está nas nossas entranhas. Nós seguramos num lugar inconsciente. Imagina sair da cabeça para o coração e depois para as entranhas. Depois, ao voltar para a Austrália, imagina meu irmão mais velho estando esperando por mim. Nunca tínhamos estado separados por 2 anos. Então, nós estamos bastante prontos para abraçar. E ele pegou minha mão, eu peguei a mão dele e eu puxei ele para um abraço e ele me empurrou. Ele disse, não sei como você traduz isso, infernos, o que você está fazendo comigo? Então eu disse, saiu das minhas entranhas imediatamente para a minha cabeça, e eu pensei, nossa, não se faz isso na Austrália. Aí eu disse, vamos começar mais uma vez. E entreguei minha mão e disse, alô. Não sentiu mais correto, porque eu tinha mudado. A cultura nos muda. Então, só apertar a mão não sentiu confortável mais. Claramente, eu tinha mudado. Desesperadamente, eu queria abraçá-lo. A esposa dele estava lá.
a Débora, e ela tem pais italianos. Então, foi ótimo dar a ela um abraço. Então, quando eu dei esse abraço, ela disse para mim: você é muito bom nisso. Você pode ensinar ele como abraçar? Ele é terrível. Então, meu irmão e eu fizemos um acordo que nós iríamos dar um ao outro um abraço nos aniversários e no Natal. Mas o que eu notei é que as filhas dele, minhas sobrinhas e sobrinhos, agora nos 30 anos de idade, quando eu levava eles para a escola, eles sempre estavam se abraçando. Cultura muda, transforma. E cultura pode transformar rapidamente, como nós podemos ver agora com as mídias sociais. Na Austrália tem vários migrantes católicos, grupos de imigrantes católicos da Filipinas, da Polônia, da Eslovênia, da Hungria. Eles querem celebrar a missa como eles celebram quando eram crianças. Quando celebravam quando crianças. Eles não querem mudanças porque a identidade deles tem ensinado eles daquela forma. Enquanto em casa as coisas mudaram. As coisas mudaram dramaticamente. E os grupos de imigrantes ainda têm suas identidades de algo que foi do passado. Isso pode ser muito difícil. Nós trabalhamos muito com grupos de imigrantes em partes diferentes do mundo. Isso é uma palavra sobre as gerações X e Y que estão entrando nas suas congregações. Tem perguntas que no passado foi perguntado, uma geração perguntava por que as jovens mulheres vêm para a sua comunidade, ela faz o seu computador, trabalha no computador, e 5:30 da manhã é difícil para ela ir rezar. Ela disse para a comunidade, para a líder da comunidade: podemos mudar a oração da manhã para 6:30? E a líder da comunidade diz não. E quando essa jovem mulher pergunta por que, ela diz: porque tem sido sempre feito desse jeito. Então, eu fui dito isso a mim, há muito tempo na minha geração lidou com isso e nós aceitamos, mas novas gerações de pessoas não aceitam isso. E nós precisamos pensar as coisas, repensar por que fazemos coisas da forma que fazemos. Jovens querem saber e querem entender. E muitas vezes nós esquecemos por que nós fazemos, mantemos algumas tradições que mantemos, e nós fazemos isso por quê? Porque sempre fizemos dessa forma, não é uma forma apropriada de responder. Então não é apropriado agora. E só umas definições rápidas para vocês. Comunidades monoculturais, geralmente criado num ambiente cultural e linguístico e mostram sentido etnocêntrico. Eu cresci enquanto as pessoas na rua eram anglo-saxônicos e eu sou um garoto da cidade, com exceção das famílias na outro lado da rua que eram do Líbano. E dois dos garotos daquela casa eram estudantes na mesma sala com meu irmão, e meu irmão diz que não é intercultural de forma nenhuma, mas os amigos dele no início era com eles e mantiveram essa amizade por toda a vida. E todos nós temos alguma forma de talento para interculturalidade, mesmo meu irmão. Comunidades multiculturais são comunidades que têm dentro de si pessoas de diferentes partes do mundo ou de grupos étnicos diferentes. Tem tolerância à diversidade, reconhece diferenças como alimentação, mas elas têm preferência de ficar com os seus amigos culturais. A maioria das nossas comunidades no mundo tem religião multicultural mais do que
é intercultural. Multicultural mostra a presença de diferentes grupos culturais. Só a presença, reconhece a presença. Nós temos comunidades com pessoas de partes diferentes do mundo que rezam um com o outro e conversam um com o outro, mas não conhecem um ao outro. Então, o que nós estamos agora chegando a olhar é comunidades que valorizam a igualdade, o respeito, a liberdade, a reciprocidade, comunidades que fomentam intencionalmente relações recíprocas entre pessoas de diferentes origens culturais e trabalham em prol de uma comunidade que compartilha e confia. Com os meus irmãos que vêm aqui para cursos sabáticos, eu tenho aprendido que um grande número dos meus irmãos tem esquecido como confiar nas pessoas. E eles têm mudado para outras culturas que nunca realmente deixaram que criassem relações com pessoas e confiar nelas. Eles gostam de participar de festas nas suas casas durante as férias para voltar a confiar. Isso me lembra o primeiro grupo com o qual eu trabalhei. Nós fizemos muitos trabalhos com grupos pequenos aqui, em desenvolvimento pessoal, para tentar ajudar os nossos irmãos a aprender novamente o que é confiar em alguém, especialmente alguém que é diferente de você. Mas um dos principais aspectos da multiculturalidade é que é intencional. Raramente acontece. Nós temos que ser colaboradores e espertos o suficiente para pensar maneiras de ser mais interculturais, para se tornar mais intercultural. Se queremos que isso aconteça, se nós ficarmos esperando para acontecer, vamos esperar por muito, muito tempo. Eu estava numa conferência semana passada e uma irmã de Loreto, Pat Marie, que é secretária da UISG, estava falando, e ela é sempre muito boa para se ouvir. Ela estava falando sobre interculturalidade envolvendo temas como estudo, boa e honesta conversa, reflexão e tempo. Nessa jornada de multiculturalidade para interculturalidade. Eu acrescento a isso a experiência pessoal. Então, acredita ou não, essa é uma imagem minha nos anos que eu tinha cabelo. Uma foto minha nos anos que eu tinha cabelo. Estou sentado no trem com o meu amigo, muito bom amigo Russell, que estava voltando da Austrália. Agora, tendo estado fora da Austrália, tem se tornado claro para mim que muitas vezes nós abreviamos os nomes tanto quanto possível. Eu sou Timothy, Tim. Meu irmão Christopher, Chris. A esposa dele, Débora, Deb. E esse é o Russell, Ross. Eu conheci ele quando eu tinha 15 anos e nós estamos de férias. Eu, meu pai, ele, minha irmã, estávamos no apartamento próximo do mar e ele estava no outro apartamento. Nós estávamos no apartamento de cima e eles no de baixo, a mãe dele com ele. A minha mãe, que era assistente social, disse para mim e minha irmã, hoje depois do jantar, vocês dois vão no apartamento de baixo e joga com aquele rapaz, com aquele jovem. Nem meu irmão, nem minha irmã, nem eu queríamos ir para o piso de baixo brincar com aquele rapaz. Mas você não diz não para sua mãe. Então nós fomos e minha irmã e eu ainda lembramos, nós tivemos realmente uma noite bastante gostosa com aquela mulher e seu filho, e eu me dei conta que o jovem Ross era a mesma idade que eu. No próximo dia eu estava olhando pela janela do apartamento e eu vi a mãe dele empurrando a cadeira de roda dele para um lugar plano
perto do mar. Ela não foi para o supermercado. Eu estava curioso. Eu queria conhecê-lo melhor. Então eu fui para a beira do mar onde ele estava. Eu tinha o sentido de não ficar de pé em frente a ele, mas assentar em frente a ele. Então ele começou a conversa. Eu não sabia o que dizer e ele começou a conversa. Nós nos tornamos amigos para o resto da vida dele. Muito triste, ele morreu 15 anos atrás. Pode ver pela imagem, nós estamos no trem. O trem está em movimento e o Russell tem uma forma de distrofia muscular. Então, os músculos dele nunca desenvolveram, nunca pôde funcionar os braços ou as pernas. Ele tinha só movimento em um dos braços para movimentar a cadeira de rodas dele, quando ele conseguiu comprar uma elétrica. Então, eu agora posso ver, eu estou olhando a imagem, eu pedi a alguém para me mandar essas imagens, eu estou segurando no trem e segurando a cadeira dele, para segurar ele um pouco mais fixo, e eu percebo isso agora. Isso é o que amigos fazem. Eu estava fazendo isso naturalmente naquele momento. Russell nunca tinha um amigo que foi realmente capaz de ser muito próximo a ele. E eu nunca tinha um amigo que não fosse... ele nunca teve um amigo que não era deficiente e ele nunca tinha um amigo deficiente. Então, naquele momento, estudou fisioterapia e acha que a amizade dele com Ross influenciou a carreira. Russell era muito mais inteligente do que eu. Ele era limitado a trabalhar numa fábrica para pessoas com deficiência, infelizmente. Ele era muito mais capaz, tinha muito mais possibilidade do que eu para muitos trabalhos. Ele e eu dirigimos por longas horas no meu carro e ele era muito corajoso um dia, quando estávamos bebendo muita cerveja, para me pedir para ajudá-lo a ir ao toalete e para segurar a latrina do hospital para ele urinar. Então, para mim foi muito importante na nossa relação, porque eu não queria fazê-lo. E eu podia ter dito não, mas eu podia ver a coragem que ele tinha para me pedir para ajudá-lo a urinar. Então eu disse sim. E aí nós bebemos mais cerveja. E algumas vezes nós comemos em restaurantes, visitamos amigos da escola dele, e todos os amigos dele, pessoas que eram deficientes, e mesmo aqueles do trabalho dele. Então eu me dei conta que gradualmente eu estava me movendo para o mundo dele, estava mudando para um outro mundo, o mundo dele, com pessoas com deficiência. Então falamos de amor, de sexo, de casamento, e muitas vezes ele disse quanto eu era pessoa de sorte, que eu podia amar alguém, casar e começar uma família e ter filhos. Então eu fui para o seminário e Ross conheceu Patrícia, que nós chamávamos de Tris. Ele me pediu para ser o paraninfo dele no casamento, que significa aquele que ia carregar as alianças para ele. Eu era noviço naquele momento. Por muita sorte, ele foi casar na cidade muito próximo do noviciado, que era próximo da minha cidade, 1000 quilômetros da minha cidade, aliás. Isso aqui é eu com ele e outros amigos dele, Peter. E homens não falam. Nós não falamos dos nossos relacionamentos, da qualidade dos nossos relacionamentos. É muito raro acontecer. Eu acho que isso é cross-cultural. Eu acho que agora já faz um pouco mais. Não sabia quanto nós éramos amigos, até ele me pediu para ser
o paraninfo principal dele no casamento, e não Peter, que ele conhecia desde que tinha 5 anos de idade. Então eu convidei Ross e Trish para minha ordenação. Eu escolhi viajar 1000 quilômetros e me dei conta o quanto é difícil para pessoas como Ross e Trish viajar essas distâncias. Então eu fui capaz de alugar um carro para que nós pudéssemos viajar e alugar rampas que ele podia subir e descer nos lugares onde parávamos. Meus amigos, se você olha para os meus amigos e amigas, são todos anglo-australianos e agora eles parecem tão velhos quanto eu, nas suas origens étnicas. Agora, finalmente, foi possível eles conhecerem Ross e Trish, que pessoas que eu falava tanto sobre eles. Então, ninguém escolheu ser ordenado, mas eu, naquele momento. Então, eles ficaram comigo. Ross não confiava em mais ninguém a não ser em mim. Isso se tornou bastante claro. Então, a qualidade do nosso relacionamento se tornou muito claro para mim naqueles passos que o Ross tomou na nossa relação. E eu agora posso olhar e conhecer isso muito mais do que naquele momento. Eu agora sei muito melhor. Antes eu era jovem e ele agora e eu éramos já amigos já de muito tempo. Então aprendi a ser amigo naquele rapaz e ele ser amigo comigo. Nós apreciamos um ao outro muito. Ross e Trish fez alguma coisa que eles disseram que nunca fariam. Tiveram uma criança. Russell tinha um senso de humor bastante acurado e eu sabia que quando a criança estava para nascer, ele ia me ligar. Então, na noite que ele nasceu, ele me ligou e disse: eu sei o que você está pensando. E ele é ok, ele tem 2 braços e 2 pernas. Agora, as 2 cabeças é que nós estamos preocupados. Não tinha 2 cabeças, ele estava fazendo... Eu não vou esquecer o que a Trish fez quando trocou as fraldas da filha, segurando ela no chão com os 2 pés e mudando então aqueles grandes alfinetes, porque não tinha ainda velcro para as fraldas. Então ela carregava ela na casa carregando a fralda na boca. Ela tem até hoje problema com os dentes por causa de carregar a fralda da criança na boca. Quando ela tinha 3 anos de idade, ela me levou para o quarto dela. Erin levou para mostrar a boneca que ela tinha ganhado para o aniversário. Eu então a segui para a sala e ela pegou a minha boneca e me entregou. E ela disse: você quer minha boneca? E ela pegou a boneca com seus pés e me deu, ficando de pé com uma perna só. E eu achei difícil isso. Então aprendemos cultura das pessoas que estão em volta de nós. Ela podia ter me dado a boneca com sua mão, mas não era o que a mãe fazia. A mãe faz tudo com os pés. Então ela foi realmente um exemplo muito grande para mim de como e onde nós aprendemos cultura. Eu até pensei, Erin, quando você for para a escola, talvez você não vai fazer isso tanto com as outras crianças. Não sei como eles vão reagir, você entregando as coisas com o pé. Ou todos nós podemos fazer isso como fisioterapeuta. Eu sei que nós podemos, nós não praticamos, mas nós podemos. Trish fez tudo com os pés, ela fez palavra cruzada com os pés todos os dias. Mas nunca vou esquecer Russell olhando para sua filha, a filha que ele pensou que nunca teria. A razão que eu conto essa história para vocês é que eu quero que vocês peguem alguns minutos agora para pensar nos capítulos das suas histórias pessoais, nos primeiros capítulos, que experiências você teve ao entrar no mundo do outro. Talvez você fez isso naturalmente
e possivelmente um vizinho que era diferente, alguém na escola, no coral ou na sua equipe de jogos, mas nas partes iniciais da sua vida, tem alguma experiência que você pode pensar que você teve, em que você entrou no mundo do outro. E você pode pensar em como isso foi para você, entrar no mundo do outro. Talvez esta imagem pode ser algo que vocês não têm muita familiaridade. Todos os super-heróis pode ser aplicado para vocês. São super-heroínas fazendo coisas que é a vontade de Deus, tentando fazer tudo que vocês podem fazer. Isso é mais como nós na igreja, e somos baixos, somos diferentes na cor, somos altos, temos habilidades diferentes, temos limites diferentes. E Madre Teresa diz, sobre você viver em comunidade intercultural. Não é minha intenção, você pode fazer o que eu não posso fazer, eu posso fazer coisas que você não pode fazer, e juntos nós podemos fazer grandes coisas. Então isso é muito bom para aplicar na interculturalidade. Então um pouco sobre liderança, vocês são todas líderes. Quando olhamos para o mundo e para pessoas que são líderes, o que elas nos dizem? Então a Sheryl Sandberg, que era a chefe do Facebook, diz que liderança é sobre fazer outras pessoas melhores por causa da sua presença e garantir que esse impacto dure na sua essência. Eu penso em mim como provincial na Austrália, com 16 homens de 11 países, na época que o abuso sexual estava se tornando um tópico principal na igreja, e eu estava desesperadamente interessado que meus irmãos não fizessem qualquer grandes erros nos relacionamentos, nas questões na cultura australiana, enquanto eles entravam na cultura australiana. E esse era o meu erro, porque eu sabia que eu fiz erros, e nós fizemos tantos trabalhos conferências sobre esse tópico, que ele disse, um dos meus amigos disse, nós não estamos fazendo esse aspecto da profissão, porque eu estava interessado exatamente nisso. Quando eles estavam comigo, eu entendia o comportamento nas suas vidas profissionais, nas suas vidas comunitárias, e quando eu saí, eles ainda continuavam a entender bom comportamento nos seus ministérios, nos seus trabalhos, e isso é um bom exemplo de interculturalidade e liderança. Esse homem era o chefe do Exército dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, Eric Shinseki. Olha para ele e você vê que ele é um migrante, ou os pais dele, ou os avós dele eram imigrantes nos Estados Unidos. Você só pode imaginar as montanhas que ele teve que subir como asiático, americano, para chegar a esse ponto nas Forças Armadas norte-americanas. Quando alguém como ele fala, você ouve. E quando ele diz, você tem que amar aqueles que você lidera antes de poder ser um líder eficaz, eu acho que você pode perceber que faz com convicção, e um homem dizendo isso, um soldado dizendo isso, você pode ter respeito. Se isso é importante para homem que lidera soldados, então é tão importante para nós. Até quando nossos irmãos e nossas irmãs estão nos levando à loucura, o nosso nosso objetivo é amar eles, também em culturas diferentes, experiências multicultural. Certo, Célia? Definitivamente. É um hábito, mas também é verdade. Isso tem que ser algo difícil, mas tem que ser algo que está constante nas nossas comunidades interculturais, nas nossas relações interculturais. Esse Chris Lowney era um jesuíta nos Estados Unidos,
Ele saiu dos jesuítas e se tornou um homem de negócios de bastante sucesso, mas sempre olhava nos valores espirituais na vida e mesmo nos negócios. E essa citação, essa capa particular é de uma revista de 2015 sobre liderança e fala da característica para um bom líder. Isso fez com que ele dissesse que liderança exige bons valores espirituais. Você precisa ser pessoa que apoia as outras pessoas, desenvolve as outras pessoas, desenvolve e compartilha uma missão coletiva, promove respeito, elogia e promove respeito. Isso, às vezes não fazemos muito essa de elogiar. Crítico nas relações interculturais, tentando o respeito mútuo. Você tem visto aqui a natureza de comunidade que nós estamos aqui. Tem alguns homens que estão presentes agora por questões de estudo. Eu sou o mais velho de uma comunidade de 7 e tenho 63 anos. O mais jovem é Isidoro, ele tem 32. Eu sou um padre, ele é irmão. Eu sou alto, ele é baixo. Eu sou branco, ele não é. Eu acho que fiz um grande número de estudos e ele provavelmente vai me dizer que ele não tem feito, mas eu acho que não é verdade. Então, quando ele chega aqui na comunidade, eu acho que ele estava confuso quando chegou, porque de onde ele vem, ele chama uma pessoa mais velha, sem cabelos, e padre, chama de pai, ou padre. E na nossa comunidade nós não usamos títulos, nós somos 3 irmãos e 3 padres, e nós usamos nossos nomes. Então, por um ano, ele não me chamou de nada, não me nomeou. Ele sabia que eu não queria ser chamado de padre, e mesmo que ele queria me chamar de padre, ele não podia me chamar de Tim, sem um título. Então, com o tempo, ele começou a me chamar de Tim, e com o tempo, ele começou a iniciar conversas comigo. Porque de onde ele vem, normalmente, ele vai esperar uma pessoa mais velha começar uma conversa. Então, relação intercultural não acontece de repente. Leva tempo, precisa intenção constante de respeito, e nossas relações não são ainda intercultural tanto quanto eu desejo, mas esse é o meu desejo. O desejo dele na nossa relação talvez seja, eu acho que ele tem aprendido o que relações podem ser e ainda pode ser respeitosa sem usar títulos. De onde ele vem, respeito e títulos vão junto. 40 anos atrás, na minha primeira cultura, isso também era verdade, mas na minha primeira cultura, algumas dessas coisas mudaram. E eu sou um resultado disso. Sou um resultado da minha cultura, eu sou produto da minha geração, da minha sexualidade, do meu gênero. Vocês podem dizer coisas semelhantes sobre vocês mesmos, então promover respeito mútuo, mesmo que não gostemos um do outro, é muito importante. Número 6, motivando e trazendo o melhor dos outros. 7, recuperando positivamente dos fracassos. Como líderes, vocês falham. Eu acho que muitas vezes fracassamos e certamente eu fiz, e pessoas ao redor de você não preocupam tanto com isso. O que eles querem ver é como você recupera do fracasso. E dessa experiência eles podem aprender. Como nós recuperamos dos nossos fracassos. Para buscar perspectivas diferentes, como vocês fizeram hoje de manhã, com as notícias entrando, infiltrando o dia, as notícias do mundo,
nós vamos estar pedindo às pessoas o que está acontecendo ao nosso redor. Pessoas que são importantes para nós vão perguntar o que está acontecendo no seu lugar. Não só como religiosas, mas nós fazemos isso com as organizações nossas e nas nossas congregações. E a última, para mim, é fascinante. Um líder bom nos negócios precisa liderar durante o dia. Nós fazemos, geralmente, a revisão do dia. Nós revisamos o dia e identificamos de novo como o Espírito de Deus tem estado presente no meu dia. Então, se nós formos boas líderes de negócio, se for bom para os líderes de negócio revisar o dia, então é bom para nós revisar o dia. É bom para nós voltarmos a essas práticas. São importantes para todos nós. Trabalho em equipe. Passa tempo aprendendo, compreendendo, respeitando as diferenças culturais. O que São Francisco dizia, eu acho que é dito em maior parte das línguas aqui presentes, faz-me um canal da sua paz, onde houver Muito bom, bem encantado. Para compreender, ou para tentar ser compreendido antes de compreender, é boa comunicação. Como Madre Teresa dizia, as diferenças podem ser usadas para complementar habilidades e atitudes. E líderes em comunidades interculturais precisam entrar nessa boa comunicação e nessa realidade que algumas das suas irmãs vão comunicar com você diretamente, outras vão comunicar indiretamente com você. Seja qual a preferência que elas tenham ou que você tenha, é secundário. Você é absolutamente capaz de tolerar, se tiver que tolerar, mas dê tempo a isso. É algo que é muito importante nas nossas comunidades. Como provincial, na época que eu fui provincial, os homens vinham falar diretamente comigo, outros iam falar sobre o tempo, sobre a família, sobre política, e aí, até aí eu já estaria sentado me perguntando o que eles querem. A minha preferência, da minha perspectiva cultural, é ser direto, mas para muitos dos meus irmãos isso não funciona. Uma forma não pode ser melhor do que a outra. Nós precisamos desenvolver talentos para as duas formas de comunicação. Tomar decisões culturalmente corretas, expectativas. As irmãs no ônibus podia ser feito nos Estados Unidos na época que foi feito, com muito efeito, mas não pode ser feito em outra parte do mundo, na mesma época como foi feito lá. Foi uma decisão que tinha que... uma questão cultural envolvida, que tem que ter o momento cultural, o lugar certo e o momento certo. Para ter efeito assim, o que você precisa fazer no seu lugar? Alguém tinha realmente uma ideia criativa ali e colocou em prática. Essa ideia de tratar pessoas de acordo com critérios igualitários, ou trabalhamos mais com critérios hierárquicos. Um não é melhor do que o outro. Eu tenho estado com religiosos no meu contexto cultural que exigiam que seus irmãos os tratassem igualmente, e é quase impossível, como o meu irmão Isidoro. Ele levou tempo para ele chegar ao ponto que chegou, e se ele nunca tivesse chegado, eu tinha que viver com isso. Se ele me chamasse de padre, eu tinha que aceitar. De fato, por pouco tempo na Indonésia, eu estava tentando aprender um pouco da língua indonésia, e nós somos
de 4 de nós é indonésio e os títulos lá são importantes. Então, me chamar padre me colocou de uma certa distância. Se colocou o padre Jim, parecia bem mais perto de mim, e eu tinha que aprender isso, que não era óbvio. Nós precisamos promover relacionamento de confiança. Nós estamos buscando isso de uma forte energia e espírito que é intercultural. Alguma dessa língua vem de um contexto intercultural e pode ser traduzido em outros espaços com muito efeito, mas nem tudo pode ser traduzido. E esse é um outro que eu tinha que aprender. Conflitos precisam ser resolvidos rapidamente. E se algo acontece e alguém discorda, e nós podemos fazer isso bem, para alguns dos meus irmãos, todo mundo tem que ter consentimento nas coisas. Se nós podemos respeitar, se pessoas têm opinião diferente, tudo bem. Se você é conselheiro provincial e faz a escolha de que algumas pessoas podem ter opinião diferente, essas relações de confiança são importantes para levar à frente uma decisão. Está discutindo quem são as pessoas lá desse movimento Nuns na Boss, irmãs do ônibus lá dos Estados Unidos, que aconteceu na década passada. Microfone desligado, Sally. Ele está perguntando, então, se conhece as irmãs na foto e uma irmã no microfone, a irmã Simone Campbell, naquela época era diretora do trabalho de rede, que é trabalho de advogadas que trabalha com o Congresso e o Senado nos Estados Unidos, tentando levá-los a aprovar, criar leis que incluem direitos humanos e direitos iguais a todas as coisas que as pessoas necessitam, e elas são realmente a consciência moral do Congresso e do Senado. São muito boas pessoas. A irmã Elaine Beckenford, da nossa província, foi parte das irmãs do ônibus por uma época. E outras de nós têm ido ver elas saindo quando iam para Connecticut. Anos atrás, quando eu estava no México, jovens homens entre a idade de 14 e 19 começaram a usar drogas, mas as drogas que eles estavam usando era inalar thinner, cola. Eu não tinha dinheiro para coisas mais caras, eles não tinham dinheiro para coisas mais caras naquela época, mas tinha acesso a gangues, e tinham gangues fora da paróquia que se matavam entre si. E uma vez eu estava no quarto funeral de um dos jovens mortos, que tinha se matado mutuamente, e era o quarto no mesmo mês, e eu estava na frente do caixão. A mãe e o pai estavam nos pés do caixão. A mãe estava segurando o pai, que estava totalmente drogado, que era a única forma de poder se lidar com a morte do filho. E eu estava sentindo bastante frágil na paróquia, que eu estava tendo responsabilidade, e eles estavam se matando. E eu pensei, se ela pode superar isso, eu posso superar isso. Então eu comecei a celebração e ela deixou cair uma lágrima. Foi tudo. E isso me fez chorar. Eu comecei a gritar: por que estamos deixando nossas crianças matar uma outra? Por que estamos permitindo isso? Até que meus ministros da Eucaristia vieram bem perto de mim e disseram: padre, chega, chega, chega. Tá suficiente, chega, padre. Obrigada, obrigada, muito bom. E depois disso, o jovem do coral disse: o que eu posso fazer? Estão morrendo os nossos amigos. Eu disse: eu não sei o que fazer. Eu disse para ele. Ele insistiu: o que eu posso fazer? Eu disse: não. Ele falou: quando eu era jovem, eu andei nas ruas da minha cidade, nós não éramos permitidos dar comida para
os nossos pessoas de rua. Então, ele falou, vamos fazer isso? Ele falou, não, vamos fazer isso. Eu disse, isso era em Sydney, aqui não pode. Mas finalmente nós fizemos, e nós fizemos com o conselho da paróquia, levamos comida para as pessoas, e andando à noite com a equipe, e a equipe da paróquia veio conosco, levando comida para os jovens com droga e armas. Era bastante, a gente tinha muito medo, mas foi muito forte para a paróquia, e isso aumentou o número de participantes. Tinha uma missa que nós tínhamos lá, que tinha mais ou menos 1000 jovens que eram usuários de drogas, e aí foi quando a paróquia começou a falar, tá bom trabalhar com drogados, mas agora nós estamos pegando todos do México, vindo para a missa aqui, e foi muito bom como a paróquia assumiu isso. É muito interessante como as situações podem mudar de um lugar para outro, e depois nós levamos, os costumes podem ir de um lugar para o outro, né? E então levamos café e tortilha para eles. Então, muitas vezes isso não funciona, mas eu levanto essa experiência porque funcionou. E temos que ter cuidado de não levar ideias que não funcionam nos lugares. Podemos recriar, remodelar, reinventar. Criatividade pode vir de todos os lados, mas como líderes nós não podemos impor culturas, temos que ter isso em consideração. Então, vocês são chamadas a dinâmicas interculturais, e vocês precisam arriscar de maneira inteligente e que apoiem para que o reino de Deus possa proclamado em todos os lugares com novas maneiras e novas faces. Eu gostaria de passar agora para que vocês possam ter um intervalo e depois para os grupos. Eu gostaria que vocês fossem e fizessem um trabalho de grupo. Então, vocês depois podem ver esse PowerPoint. Deixe-me mostrar aqui, passar rápido e ver o que tem. E chegar nas perguntas que eu quero que vocês respondam. Então, a vida intercultural de vocês hoje. Quero que vocês pensem sobre a sua vida intercultural hoje. Não a sua vida multicultural, onde irmãs de diferentes lugares vivem próximo uma da outra, mas não sabem muito uma sobre a outra, mas algo mais profundo. Então, a sua vida intercultural hoje. Você pode nomear uma experiência intercultural nos últimos 10 anos que tem mudado você. Como você entende essa mudança? Primeira pergunta. E a segunda pergunta: que estratégias você pode criar para promover a interculturalidade vivida em suas comunidades e ministérios?